Uma das formas mais simples de se determinar o polinômio interpolador é usar a forma de Lagrange. Então, relembrando rapidamente aqui, se nós temos um conjunto de pontos, né, xk, y de k, com k variando de 0, 1 a n, a gente sabe que existe um único polinômio interpolador de grau n, tá? N de x, dado por a0 mais a1x mais a nx elevado a n, tal que o polinômio aplicado no ponto xk é exatamente igual ao y de k. A fórmula de Lagrange estabelece que você pode obter o polinômio interpolador utilizando a ideia de que você pode determinar ele como uma soma dos produtos y0 L0 de x mais y1 L1 de x mais y2 L2 de x e assim por diante até yn Ln de x. Sendo que o Li de xk vai ser igual a 1 se o i for igual a k e vai ser 0 se o i é diferente de k. Então, essa fórmula, ela nos dá exatamente o polinômio de Lagrange. E a gente determinou que para satisfazer essas condições, os Li's de x devem ser escritos da forma x menos x0, etc., multiplicado até x menos xk menos 1. xi menos 1, né? Já que é o índice que eu estou usando aqui. xi menos 1, x menos xi mais 1, até x menos xn. Tudo isso dividido por xi menos x0, xi menos xi menos 1, xi menos xi mais 1, xi menos xn. Bom, isso nos indica primeiro o seguinte: se você tiver que alterar o valor dos y0 apenas e não alterar o valor dos xi's, né, x0 até xn, então nessa situação, para você obter o polinômio interpolador, você não precisa recalcular esses polinômios L de i, basta simplesmente alterar os valores de y de n. O que a gente vai ver nesta aula de hoje é o seguinte: se você tiver os pontos x0 até xn satisfazendo uma determinada propriedade, que é ser igualmente espaçados, então você consegue manter essa propriedade e não precisar recalcular os pontos. Ou seja, se você tiver sempre 5 pontos igualmente espaçados, não importa em que posição que eles estão e qual é a distância entre eles, o polinômio vai ter sempre a mesma característica, vai ser sempre o mesmo, basicamente, tá? Com exceção aí de um deslocamento. Mas isso vai facilitar muito o cálculo dos polinômios interpoladores. Vamos considerar então que os pontos, as abscissas dos pontos dados são valores igualmente espaçados, tá? Então, se você considera aqui um certo eixo, né? Se você tem um eixo onde estão os seus pontos, então a ideia de igualmente espaçado é que para cada valor deles, você tem aproximadamente aqui, né, a mesma distância, ou seja, a distância deste ponto até este é o que a gente chama de um passo h.
tá? Um passo H. Então, todos eles têm a mesma distância. Então, isso significa que se eu pegar dois pontos sucessivos dessa minha sequência, eu falo pontos, mas na verdade são as abscissas dos pontos, né? Se eu pegar duas abscissas dos pontos sucessivos, a diferença entre elas é um valor real fixo H, tá? Isso significa que o x1 é o x0 mais H. O x2 vai ser o x1 mais H, mas o x1 é x0 mais H, então eu vou ter x0 mais 2 vezes H. O x3 vai ser o x2 mais H, então vai ser o x0 mais 3 vezes H. Então é fácil perceber que depois de algum tempo, né, o xk vai ser o x0 mais o meu passo vezes a quantidade de passos que eu dei, que é k, tá? Então eu tenho exatamente uma expressão para o meu valor x a partir do ponto inicial e a partir do meu passo h. O que a gente vai fazer agora é definir o polinômio interpolador em uma variável nova, uma variável u. Essa variável u, ela é interessante porque essa mudança de variável, se eu tenho aqui o ponto x0, por exemplo, e aqui é o ponto x1, e aqui é o ponto x2. Então, o que acontece quando eu faço a mudança de variável? Se eu colocar x0 aqui, x0 menos x0 vai dar 0, dividido por h vai dar 0. Então, essa é, na variável u, o valor 0. Se eu pego o ponto x1 e substituo aqui, vai dar x1 menos x0 dividido por h, mas x1 menos x0 é h dividido por h dá 1. Se eu pego aqui o ponto x2, x2 menos h, x0 vai dar x2 menos x0, dividido por h vai dar 2. E assim sucessivamente. Ou seja, ela transforma exatamente os pontos igualmente espaçados, ou os valores das abscissas dos pontos igualmente espaçados, como valores inteiros. Ou seja, a gente vai construir um polinômio interpolador em cima de valores inteiros, tá? Nesta variável. A ideia é essa. Para fazer isso, a gente vai utilizar aqui, inicialmente, demonstrar dois lemas bem simples que vão permitir justamente modificar essas expressões que eu tenho aqui para os meus LIs. Observe que nos meus LIs aparecem as diferenças da variável x menos x0, x menos x1, x menos xn. Então eu preciso substituir essas expressões pelas expressões da variável u. E da mesma forma na parte de baixo, onde a diferença agora são entre dois valores, né? Aqui era variável menos valor, aqui é valor menos valor. Então eu preciso expressões que permitam substituir isso. E esse lema vai justamente estabelecer isso. Se eu pegar a variável x menos xr, isso é igual a u, a minha variável u menos r vezes h. E se eu pegar xr menos xs, ou seja, dois valores de abscissas, isso é igual a r menos s vezes h. Tá? Então, com estas expressões, eu vou poder substituir diretamente no meu polinômio de Lagrange. Essa que é a ideia. De fato, lembra que o xr ele é dado por x0 mais r vezes h. Então, se eu pego e subtraio de x essas expressões, eu tenho x menos xr, que é o que eu quero demonstrar, igual a x menos x0 menos r vezes h. Mas nós definimos u como exatamente x menos x0 dividido por h. Então, x menos x0 é u vezes h. Portanto, eu tenho aqui no lugar do meu x menos x0, eu tenho que x menos xr vai ser igual a u vezes h menos r vezes h. Tirando aqui o h em evidência, eu tenho que x menos xr vai ser u menos r vezes h. Portanto, eu tenho exatamente aqui a expressão, ou a primeira expressão que eu queria mostrar, tá? Está demonstrada aqui. Para demonstrar a segunda, eu vou usar a primeira, né? Então, eu vou considerar primeiro x menos xr, que é o u menos r vezes h,
e x menos xs, que é u menos s vezes h. Se eu subtrair esta desta, vai cancelar o x, tá? E vai ficar, então, xr, né? Porque como eu estou subtraindo dessa, isso aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar xr menos xs. Então, xr menos xs é x menos xs menos x menos xr, né? Porque eu cancelo aqui o x, fica xr positivo menos xs negativo. Menos xs, na verdade. Bom, agora, cada uma dessas expressões pode ser substituída usando a expressão de cima. Então, isso aqui é u menos s vezes h e essa aqui é u menos r vezes h. U vezes h com menos u vezes h vai se cancelar e vai sobrar r menos s vezes h. Então, se eu comecei daqui e cheguei aqui, ou seja, eu provei exatamente essa expressão aqui. Então, nós vamos utilizar essas duas expressões para reconstruir ou reescrever a fórmula ou os polinômios de Lagrange igualmente espaçados, né? Substituindo essas expressões no polinômio de Lagrange, ou seja, se nós considerarmos aqui um polinômio de Lagrange, o LK, tá? E fazendo aqui a substituição, a gente tem exatamente algo do tipo, lembra que x menos x0 vai ser x menos x0, vai ser u menos 0 vezes h, ou seja, u vezes h. Então, eu vou ficar aqui com u vezes h. O passo seguinte vai ser x menos x1. Então, seria u menos 1 vezes h, e assim por diante, até o x menos xk menos 1, ou seja, seria x menos k menos 1. Então, eu tenho aqui vezes h, eu tenho u menos k mais 1 vezes h, e eu tenho aqui u menos n vezes h, tá? Essa é a minha parte do denominador, no numerador. No denominador, eu tenho a outra expressão, que são a diferença de duas abscissas. Então, eu tenho aqui sempre a diferença de duas abscissas é a diferença dos índices vezes h. Então, eu vou ter aqui k menos 0, k vezes h, né? Depois eu tenho, aqui vai ser xk menos x1, né? Então, vai ficar k menos 1 vezes h, e assim por diante. Aqui vai ficar k menos 1 vezes h. Aqui vai ficar k menos k mais 1 vezes h. E k menos n vezes h. Ora, observa que cada parcela do numerador e cada parcela do denominador tem um valor h. Então, esses valores vão ser simplificados, né? Então, vai desaparecer aqui o valor de h em cada uma dessas parcelas. E o resultado do que eu vou ter é exatamente u, que multiplica u menos 1, que multiplica u menos k mais 1, né? Vou multiplicar aqui o menos 1 para dentro, embora não precise, mas só para simplificar a notação, menos k menos 1, e assim por diante, até u menos n, dividido por k vezes k menos 1, vezes, etc., até k menos 1, vai simplificar o k e vai sobrar 1 positivo, né? Aqui vai subtrair, vai ficar menos 1, depois vai vir menos 2, e assim por diante, até k menos n, etc. Observa que interessante, olha só. Usando essa mudança de variável, né? Na verdade, aqui não é bem uma igualdade, né? Mas é uma mudança de variável que eu estou fazendo. Então, isso aqui, na verdade, é o LK de U, né? Mas o meu x aqui, se o meu U é x menos x0 dividido por h, então
o meu x é o x0 mais u vezes h. Então, isso aqui é o x, é o LK de x0 mais u vezes h, tá? É igual a isso. Mas essa expressão aqui, ela envolve apenas a variável u, apenas índices inteiros, e aqui embaixo também valores inteiros, tá? Então, elas não mudam quando eu mudo o valor do x0, nem quando eu mudo o passo h. São sempre o mesmo, é sempre o mesmo polinômio, ok? Bom, aqui a gente tem essa expressão, a mesma expressão escrita aqui diretamente já no final, né? O LK de x0 mais o h vai ser dado por isso. Você pode até escrever isso aqui na forma de um fatorial, né? Então, você observa que aqui tem um fatorial de k, tá? Aqui tem um fatorial de k menos n, ou n menos k, desculpe, porque o n é maior que o k, né? Só que tem um sinal que se inverte em cada passo. Então, aparece o n menos k fatorial vezes menos 1 elevado a k, ok? E eu tenho, então, esses polinômios LK. Sendo que, então, o polinômio interpolador vai ser dado pela soma de k de 0 a n de yk, LK de x0 mais UH, né? Então, a ideia principal é que eu posso sempre utilizar essa forma aqui, que ela só muda pela quantidade de pontos que eu estou usando e pelo índice k do polinômio que eu estou calculando. Então, se eu tenho uma quantidade fixa de pontos igualmente espaçados e eu tenho o mesmo polinômio, a expressão vai ser sempre a mesma, tá? Eu não preciso recalcular ela em cada instante, tá? Então, as observações estão aqui, né? O polinômio independe do valor dos pontos, depende apenas do grau do polinômio interpolador. Se você deseja calcular o polinômio com conjunto diferente de valores, mas com o mesmo grau, só precisam ser obtidos uma única vez. Isso é uma vantagem do ponto de vista de cálculos. Então, nós temos aqui dois exemplos. Nós temos dois conjuntos de pontos, né? Um exemplo com dois conjuntos de pontos. Então, nós temos aqui no primeiro conjunto de pontos, nós temos pontos igualmente espaçados, porque quando eu somo 2 aqui, somo 1 vai dar 0, como eu somo 1 vai dar 1. E temos um outro conjunto de pontos, o espaçamento também é 1, tá? Mas o x0 inicial é outro, então os valores não são os mesmos. Se você fosse usar a fórmula de Lagrange tradicional, você conseguiria calcular o polinômio interpolador nos dois, mas você teria que recalcular os LKs, tá? E aí eu tenho um YK associado para esse e um ZK associado para esse. Como são 3 pontos, né, eu vou ter que calcular o L0, o L1 e o L2. Então eu vou calcular aqui para pontos igualmente espaçados, né? O L0 de x0 vai ser, observe que como o índice aqui é 0, é o único que eu vou excluir, o U menos 0. Então fica U menos 1 vezes U menos 2, dividido por 0 menos 1 vezes 0 menos 2. Da mesma forma como a gente tinha antes, né? Você faz aqui em cima as variáveis, a variável U, menos todos os índices, exceto aquele que você está utilizando no L0. E o denominador é exatamente o numerador com a variável U substituída pelo índice do polinômio que você está calculando. Você faz o cálculo e chega em U ao quadrado menos 3U mais 2 sobre 2. O L1 é a mesma coisa, né? Eu vou excluir apenas o índice 1, então fica U menos 0, U menos 1 eu excluí, ficou U menos 2. O denominador é o U substituído por o índice 1, né? Então fica 1, 1 menos 2. Fiz o cálculo, cheguei nesse polinômio de U. O L2 é a mesma coisa, o único índice que eu vou excluir é U menos 2. O denominador é o numerador substituindo o U pelo índice 2 e fiz o cálculo, tá? Agora, quando eu chego aqui, eu observo que para o primeiro conjunto de pontos, o meu x0 é menos 1 e o meu passo é 1. São duas informações que eu preciso, x0 menos 1 e o meu passo é 1. Portanto, o x0 mais u vezes h é menos 1 mais u. Tá? Isso vai ser a soma dos yks dados e o polinômio LK em menos 1 mais u, que é o x0 mais o h. Então, vai ficar, pegando os valores aqui, 2 vezes o L0, 2 vezes o L0 foi calculado aqui. Depois, menos 1 vezes o L1,
Então, menos 1 vezes o L1, tá aqui. E, finalmente, 1 vezes o L2, tá? O L2 foi calculado aqui, né? 1 vezes o L2. Fazendo a conta aqui do polinômio em U, eu chego que o meu polinômio interpolador na variável U vai ser 5U ao quadrado menos 11U mais 4 sobre 2. Ah, mas a minha variável original é x, né? Eu não quero no polinômio em U. Então, eu preciso fazer aqui a substituição, né? Como eu tenho x igual a x0 mais U vezes h, isolo o meu U e chego que o meu U é x mais 1. Portanto, o polinômio 2 vai ser 5x mais 1 ao quadrado menos 11x mais 1 mais 4 mais 2. Só substituir na variável U essa mudança que precisa ser feita para voltar para a variável x. Tá? Poderia deixar o polinômio por aqui ou posso desenvolver esses produtos e eu vou chegar exatamente no polinômio interpolador da forma tradicional. Tá? Agora, a ideia básica é que eu posso usar os mesmos polinômios para um conjunto de pontos diferentes. Basta mudar o x0 e o h. Então, para o segundo conjunto de pontos, eu tenho aqui, ó, segundo conjunto de pontos, eu tenho x0 igual a 1 e o h também igual a 1. Então, eu vou utilizar aqui, né? x0 igual a 1, h igual a 1. O meu y mudou o valor. Então, agora eu tenho aqui 1, 2 e 1. Então, eu tenho 1, 2 e 1. O L0, que é o mesmo polinômio anterior, o L1 e o L2. Faço as contas e chego, então, no polinômio correspondente ao segundo conjunto de pontos, né? Observe que lá eu chamei de z, né? Aqui eu coloquei y por força do hábito, né? Mas, na verdade, é o z, tá bom? Eu tenho o segundo conjunto de pontos. Agora eu preciso voltar à variável x. Eu sei que o meu x é o x0 mais u vezes h. Isolei o U agora é x menos 1. Então, substituindo, eu encontro o segundo conjunto de pontos, o segundo polinômio interpolador para o segundo conjunto de pontos. Tá? Podem verificar que ele realmente interpola os valores nos pontos dados. Mas a gente pode fazer quantos? Basta ter 3 conjuntos de pontos igualmente espaçados, eu posso usar os mesmos polinômios L0, L1 e L2 sem alterações.